Bom, pessoal, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, muito lisonjeado pelo convite. Pude acompanhar algumas das apresentações que foram entregues aqui hoje. Acredito que o que eu vou falar está muito alinhado. Vim falar aqui de tecnologia, vim falar de inovação e vim falar de como essas ferramentas têm um potencial quase que infinito de causar impacto social positivo. Bom, eu vim falar da Diverse Games. A Diverse Games hoje ela é um projeto que visa utilizar os jogos eletrônicos e a tecnologia como uma ferramenta de inclusão social. Saindo um pouco do meu roteiro aqui, do que eu tinha para dizer, eu acho que nesses últimos meses e semanas, todo mundo deve ter ouvido falar um pouquinho dos jogos eletrônicos, né? Pode ser pelo seu filho, pelo seu neto, sobrinho, você mesmo jogar algum jogo eletrônico, ou então pelas notícias, né? Ultimamente a gente teve a Lei Felca sendo decretada, uma lei muito importante que visa justamente a regulamentação dos jogos eletrônicos. Então, o que eu vou falar, eu acho que casa muito com esse universo tão atual, esse universo que tem um potencial financeiro de transformação imenso e que a gente vai estar discutindo aí nesses próximos minutos. Então, a Diverse Games é um projeto social que visa justamente levar os jogos eletrônicos para quem não tem acesso. Só que, para que fique claro aqui, não sei se todo mundo está imerso nesse universo, não entende como ele funciona, mas todo mundo já ouviu falar em videogame, computador, e todos esses são aparelhos que hoje em dia são considerados caros, levando em conta o salário mínimo. Hoje em dia, você ter acesso a esse tipo de equipamento não é algo simples. Então, quando os nossos criadores do projeto, que são a Mariana e o Ricardo Chantilly, tiveram esse insight lá em 2019, eles olharam para um mercado emergente de pessoas que estavam começando a ganhar grana em diversas esferas dos jogos eletrônicos e perceberam que o recorte demográfico dessas pessoas era o mesmo. Pessoas brancas, homens, idades entre 18 a 35 anos. Então, percebendo essa centralização de renda, eles perguntaram: tá, mas o que falta para outras pessoas terem acesso a isso? Como é que a gente consegue democratizar o acesso a essa tecnologia e, consequentemente, a essa possibilidade financeira e de ascensão? Então, eles desenvolveram o Diverse Games, que é justamente um projeto que, através de aulas, de cursos, vocês vão ver mais para frente que a gente faz muito mais coisa hoje, felizmente, graças a uma parceria muito importante com o Fundo Socioambiental da Caixa, mas que primariamente começou como um curso que utilizava os jogos eletrônicos como uma ferramenta de educação. E na prática tem algumas coisas que a gente vai ter acontecendo nesse processo. A partir do momento que eu vou para um território de favela, um território de comunidade, um território onde o poder público não tem acesso, ou pelo menos não tem buscado acessar, e levo tecnologia, eu estou trazendo para aquelas pessoas uma ponta de algo que elas talvez não conheçam, ou se conheçam, não tenham a oportunidade de estar acessando com recorrência. Então, eu preencho a minha sala de aula com alunos que estão tendo contato com o computador pela primeira vez. Jovens de até 18, 19 anos que nunca tiveram a oportunidade de ter um computador. Um relato muito curioso, que diz muito sobre o impacto do nosso projeto, é que na minha primeira aula eu achei que eu ia chegar lá e dar aula do jogo, no caso League of Legends, é um dos jogos eletrônicos que a gente trabalha. Eu cheguei na minha turma, era vigário geral, a unidade do nosso projeto, e eu fui dar minha aula a alunos de idades variadas, desde 14 a 19 anos, e quando eu comecei a falar sobre o jogo e tal, deu 2 minutos de aula, depois que eu me apresentei, falei, pessoal, vamos abrindo o jogo aí. E aí todo mundo ficou me olhando assim. Aí eu pensei comigo mesmo, será que falei outro jogo? Talvez essa turma fosse de um outro jogo e eu vim aqui falar de outra coisa. Até que um dos alunos levantou para mim e falou, professor, como é que abre o jogo? Aí eu, putz, não pensei nisso, não passou pela minha mente. E aí eu fui na mesa de cada um ali explicar como é que abria o jogo. E para você ter acesso ao jogo, basicamente a qualquer jogo hoje em dia, você precisa de uma conta de e-mail. Algo que para muitos aqui, até para mim na época, poderia ser algo muito básico, onde todos deveriam ter. Até porque para eu ter me tornado professor das diversas games, eu precisei mandar um e-mail, né, com o meu currículo e tudo mais. Só que os meus alunos não tinham e-mail, alunos ali de 18, 19 anos,
que já estavam numa idade próxima a encerrar o ciclo escolar fundamental e médio, né? Já estavam talvez aspirando uma faculdade ou talvez indo para o mercado de trabalho e não tinham um e-mail ainda. Algo que para mim, para muitos, poderia parecer algo muito introdutório dentro do que se diz respeito ao universo tecnológico digital. Então ali eu entendi o que, que a gente estava indo fazer. Eu não estava indo ali ensinar de fato o jogo para eles. O jogo era só a ferramenta, o jogo era o caminho. Assim como o futebol foi por muitos anos e vai continuar sendo, assim como a música foi por muitos anos e vai continuar sendo, os jogos eletrônicos eram só o caminho para levar a cidadania, para levar a representatividade, para aquele aluno ter de fato acesso à tecnologia e dali então ele trilhar o caminho dele, seja nos jogos eletrônicos, porque de fato são uma oportunidade de trabalho, a gente vai falar disso mais para frente, mas talvez indo para uma faculdade, como felizmente é o caso de alguns dos nossos alunos, talvez indo para um curso de menor aprendiz, o que é também caso de alguns dos nossos ex-alunos. Então, assim, eu entendi que ali os jogos eletrônicos, indo para uma escala mais genérica, a tecnologia era a minha ferramenta de impacto social positivo naquela região, naquele território que era Vigário Geral, e hoje a gente está em Benfica, aqui no Rio de Janeiro, e também em Niterói, estado do Rio de Janeiro. A gente tem esses dois polos. E São Paulo, né? Que eu acabei. Pareceu que eu ia esquecer, mas a gente tem um carinho muito importante, a gente vai falar mais na frente também, porque justamente envolve essa parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa. Aqui a gente tem um pequeno um escopo, né? Quase que em gráfico do que seria o nosso projeto. Então, basicamente, a gente oferece, né, os cursos de educação financeira, aulas de jogos eletrônicos, aulas de reforço escolar, aulas de inglês, lanche, tendo em vista que a carga horária dos nossos alunos às vezes beira entre 4 a 6 horas lá dentro do polo, já que dentro do nosso cronograma de aula ele tanto faz a aula de jogo quanto também faz a aula de inglês. O lanche é muito importante nesse processo, e a trilha online também, e o laboratório de desenvolvimento de jogos, que são dois projetos atuais, também da parceria com a Caixa, que a trilha online ela busca levar a nossa metodologia de ensino para o Brasil inteiro. Então a gente já está fazendo parceria com algumas ONGs de todo o país que possuam a infraestrutura local e a gente consiga chegar com a nossa metodologia de ensino e assim a gente consiga atender jovens que saiam da estrutura dos nossos polos físicos, né, que se encontram hoje no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, e o Laboratório de Desenvolvimento de Jogos, que também visa a gente conseguir dar gás em uma dessas vertentes tão importantes nesse mercado que eu citei, dos jogos eletrônicos. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é até uma informação muito divulgada que hoje tem um faturamento maior do que a indústria da música e do cinema juntos. Então, realmente é muito dinheiro, gente. E, mais uma vez, é uma renda que faz todo sentido a gente descentralizar e democratizar. Então, o Estúdio de Desenvolvimento de Jogos é uma iniciativa nossa de justamente juntar jovens periféricos, jovens que conversem com o perfil de diversidade que o nosso projeto busca atender e empregá-los para que eles desenvolvam jogos e que esses jogos sejam comercializados e que eles tenham a vida deles impactados por esse projeto e que com esses jogos a gente consiga contratar mais jovens e expandir mais o projeto. Então aqui a gente está falando realmente de geração de emprego e renda, né? E um ponto que eu vou destacar aqui também é o curso de inglês. É, por que curso de inglês, né? Pode parecer óbvio ou não, mas hoje os jogos eletrônicos, o principal mercado de desenvolvimento dos jogos é os Estados Unidos. Então, a maioria dos jogos são desenvolvidos em inglês. Logo, o consumo dos jogos eletrônicos passa muito pelo idioma inglês. Então, para que o nosso aluno realmente esteja ali, não só de pé de igualdade com algum outro jovem que joga e tem o acesso aos jogos, mas que ele também consiga ter uma experiência digna e que ele consiga aproveitar tudo que aquela ferramenta pode oferecer para ele. Por isso as aulas de inglês e o reforço escolar, porque não sei se parece muito básico ter que explicar, mas acho que é sempre importante reforçar o poder da educação e que se a gente está utilizando os jogos eletrônicos como ferramenta de educação, não faria sentido não unir isso ao ambiente escolar tradicional. Até porque o nosso objetivo é cada vez mais que o ambiente escolar tradicional entenda da potência que essa ferramenta chamada jogos eletrônicos são. Beleza? Tá bom. Aqui eu vou ser bem sucinto. Isso aqui diz
sobre a nossa metodologia de ensino, que são as aulas gamificadas, as aulas de inglês e o atendimento psicossocial. Hoje, o Instituto Diverso ele conta também com uma área social muito robusta, felizmente. Então, a gente consegue ter um acompanhamento do aluno quase que 360. Então, da mesma maneira que esse aluno ele vem para o projeto, ele pratica as aulas de reforço, as aulas de inglês e as aulas de games. Ele também tem um atendimento psicossocial. A gente tem contato direto com a família, tanto pela ferramenta das reuniões, né, com pais e mães de alunos, como também a gente faz alguns, não seria mutirões, eu esqueci o termo técnico que a gente dá, né? Vocês deveriam ter chamado alguém da área social, vocês chamaram um professor, deu nisso aqui. Mas a gente também, periodicamente, a nossa equipe de serviço social, ela caminha pelo território, então ela realmente faz um trajeto de onde ficam as residências dos alunos e visam passar ali para realmente conversar com as famílias dentro das residências e conhecer, entender como é a realidade, porque isso também compõe uma parte crucial do acompanhamento do aluno. Então, para a gente entender como aquele aluno se porta dentro de sala de aula, para a gente faz todo sentido entender como é a realidade familiar dele. Aqui o Polo de Benfica, algumas imagens. A gente tem ali na direita a gente pode ver uma aula de inglês acontecendo, né, numa sala que tem um aspecto mais tradicional. Aqui do lado, na foto do meio, na foto da esquerda, vocês podem ver as aulas de games efetivamente acontecendo. Aqui é o Polo de Niterói também, uma estrutura muito similar. E aqui o nosso Polo de São Paulo, acho que dá para reparar ali, né, a caixa na parte superior esquerda ali do peito, no uniforme. Eu estou ali, inclusive, nessa foto, acabei de descobrir isso, não me lembrava disso, mas tudo bem. Aqui mais algumas imagens. Aqui é o Portas Abertas. Assim, a gente entende que a gente está desenvolvendo uma parada muito legal e muito transformadora e que não faz sentido nenhum isso ficar preso à nossa estrutura de projeto. A gente sabe que a gente tem as nossas limitações. Como eu disse, a trilha online é um caminho para que a gente cada vez mais esteja menos limitado aonde nós podemos alcançar. E o Portas Abertas é justamente um evento onde a gente leva, né, a nossa estrutura para escolas. A gente leva a nossa estrutura para ONGs, a gente leva a nossa estrutura para associações de moradores, a gente leva literalmente os computadores, leva os nossos professores e até mesmo os nossos alunos, e ali a gente tem um dia inteiro de imersão dentro do nosso projeto, né? Onde a nossa equipe conta com a participação da própria comunidade ali, dos alunos daquela escola ou das crianças e jovens que pertencem àquela comunidade ali nas redondezas, e a gente mostra para eles no que consiste o nosso projeto, em algumas aulas desenvolvidas para que funcionem nisso um dia só. E também tem a modalidade onde a gente recebe, né, esses projetos, essas ONGs, essas escolas dentro das nossas unidades também, funcionando de maneira bem similar. Aqui a gente fala sobre uma iniciativa que é justamente a que eu coordeno, né? Hoje, eu, Jamela, não sou mais tão professor assim, porque realmente pela necessidade atual do projeto eu tenho coordenado o laboratório de criação de conteúdo, que é justamente a Diversa entendeu que se comunicar com o público jovem, se comunicar com a internet, faria muito mais sentido se isso fosse feito, claro, que pela forma institucional, ou seja, pelos nossos fundadores, pelos nossos colaboradores, mas também por jovens que atravessassem a pauta de diversidade pelas suas histórias e pelos seus corpos. Então, o laboratório de criação de conteúdo, a gente conta com a Zip, o Nubizinho, o Gabreta e a Fer, que são jovens que produzem conteúdo relacionados a games e diversidade, e eles literalmente são os nossos porta-vozes. Tanto que não seria loucura nenhuma um deles estar aqui no meu lugar. Tem algo muito legal na Diverse Games, que, como eu disse, eu sou o Jamela, professor e hoje coordenador. Se você conversar com a Mariana, que é a nossa sócia fundadora e a nossa coordenadora efetiva, vocês vão conhecer a Diverse Games sobre uma outra perspectiva. Vocês vão ter muito do que eu estou falando aqui, porque óbvio que tem um certo cerne ali, mas vocês vão ter uma outra perspectiva do impacto do que é o projeto. Se vocês conversarem com um dos nossos criadores de conteúdo do laboratório, vocês também vão perceber muito em comum, mas ainda assim uma outra perspectiva. E eu acho que no final das contas, um projeto que busca ser diverso é isso. Cada um aprender com o projeto e ensinar para o projeto. Então, eu acho que a Diverse Games, eu tenho muito de Diverse Games na minha vida, e pode ser que um dia eu saia do projeto e eu vou continuar levando comigo, mas eu sei que eu deixei um pouco de mim lá. E isso acontece com todo mundo. Eu acho que é esse um processo crucial
para que seja algo tão vivo e tão real, sabe? Aqui é a Trilha Online, justamente essa ferramenta de ensino que visa levar a nossa metodologia para todo o país. Né? A nossa limitação agora realmente se tornou muito pequena. Claro que é do nosso interesse, a gente continua buscando e desenvolvendo a expansão do projeto de forma física, com outros polos, buscando outros estados, mas a gente entendeu que se faria muito sentido e a gente teria um impacto muito rápido com essa ferramenta, que está inclusive no escopo, né, do que a gente está fazendo em parceria com a Caixa, com o Fundo Socioambiental. Aqui é uma parte bem legal, conta um pouco do impacto do nosso projeto, não só aqui dentro do Brasil, não só dentro dos nossos territórios, dentro dos núcleos familiares que a gente atende, mas ao redor do mundo. Então, aí vocês podem ver nessas imagens do Ismael, que é um professor da Diverse Games que foi competir na Holanda, no Campeonato Mundial de Magic, que é um dos jogos que a gente tem curso. Então, o nosso professor, isso foi algo muito legal, ele foi lá competir mundialmente, levou o nosso projeto para lá. E na foto de cima vocês veem a Mari e o Chante, né, que são os nossos fundadores, e eu, que a gente foi no South by Southwest, é considerado hoje o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, acontece em Austin, no Texas, e eles me convidaram, né, a Mário Chant para o projeto, eles receberam um convite de palestrar sobre a Diverse Games lá em um dos palcos, e eles chegaram para mim e falaram, Jamela, seria muito legal a gente ir lá falar, mas seria mais legal ainda se fosse você. E aí eu fiquei em choque na hora, porque, enfim, era de uma responsabilidade muito grande levar a perspectiva de algumas centenas de pessoas que o nosso projeto impacta para um lugar tão importante, que daria tanta visibilidade para o que a gente faz, mas foi algo muito legal, foi algo muito bacana. Eu sei que eu tive muita felicidade em estar vivendo essa experiência e estar compartilhando com o mundo todo o que era Diverse Games. Eu vou ser muito sincero com vocês, é, foi muito importante para mim estar em um grande palco assim do mundo, falando sobre inovação, com pessoas que são consideradas os grandes gênios da inovação mundial, mas tudo aquilo só me fez perceber que tudo que eu precisava estava no Rio de Janeiro, estava no meu projeto social. Claro que eu não estou dizendo que não fez sentido aquela conexão, e não é uma porta que eu estou fechando de ir outras vezes para lá e aprender, só que eu entendi que tudo que eu precisava para fazer algo transformador eu tinha no meu projeto social. Acho que conhecendo o mundo, eu pude perceber que a minha casa, o meu território, o meu bairro era um espaço onde o futuro estava acontecendo, sabe? Então, isso é algo que eu sempre gosto de levar quando eu falo sobre isso, porque é muito comum, né, a gente olhar para esses grandes eventos e entender que aquilo ali é a magnitude final do processo, sendo que isso me fez entender que tudo que eu precisava conhecer, eu não precisava conhecer, mas tudo que eu precisava ter em mãos para poder causar impacto social positivo estava literalmente ali quando eu abri a porta de casa. Outra pessoa muito importante que não tem como a gente destacar é a Maluzita, nossa professora de Skater Excel, que não só satisfeita em ter uma das histórias mais incríveis que eu conheço, levando em consideração a Malu cresceu na Vila do João, que faz parte do Complexo da Maré. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma área de muita violência, onde o poder público é escassíssimo. Então a Malu tinha um quadro de depressão desde jovem, perdeu o pai muito cedo, e graças aos jogos eletrônicos, graças ao projeto, ela conseguiu encontrar uma comunidade, conseguiu encontrar pessoas que entendiam o que ela gostava de fazer. Então, a Malu, eu acho que é um dos casos mais importantes do que a gente, de onde a gente conseguiu chegar até hoje. E eu não digo nem pela medalha, assim, quem sou eu para dizer isso, né? A Malu é simplesmente campeã mundial de uma modalidade de esporte eletrônico. Mas o simples fato dela ter conseguido ultrapassar as barreiras que ela própria se impôs, de entender que não merecia o direito de viver, ou que não tinham pessoas às quais ela pudesse contar ou estar próximas, eu acho que é talvez a parte que mais me toca de toda a história da Malu. Que ainda é uma pessoa que tem muito para contar para a gente. A gente tem a premissa de que haverão Jogos Olímpicos de esportes eletrônicos muito em breve, e a gente entende que a Malu é uma das grandes potências para estar representando o Brasil, já que ela é a atual campeã mundial de skater axial, que é a modalidade oficial de skate eletrônico, né? Aqui algumas imagens dela lá em Roma, quando ela foi disputar ano passado. Aqui tem alguns prêmios também, eu acho que é muito importante a gente compartilhar como o projeto tem sido reconhecido dentro do nosso universo de tecnologia. Sei que para alguns
podem ser ferramentas não muito conhecidas, mas o PEB, o Prêmio Esportes Brasil, hoje é a maior instituição que a gente tem que realmente avalia e premia, né, os grandes responsáveis pelo ano dos esportes eletrônicos no Brasil, e a Malu foi indicada. A gente tem outras indicações ali, como o Social Favela, no Prêmio Inspira Rio, que é muito bacana. E a gente foi homenageado no TikTok Awards também, então foi algo muito legal. A gente, uma foto nossa aí lá no TikTok. Aqui são algumas matérias. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, então, de título de curiosidade, eu acho que vocês podem estar dando uma olhada. Aqui alguns números de Instagram também, algo mais institucional, acho que não cabe aqui tanto. Isso aqui é legal também, algumas matérias que a gente está presente. Legal para conhecer também a história do projeto, talvez pela ótica de outras pessoas, algumas marcas que tiveram com a gente. E aqui eu acho que é uma frase que resume um pouco do que a gente acredita, né? De como que o futuro ele pode ser moldado através do uso diverso da tecnologia. São muitas perspectivas, são muitas histórias que a gente faz parte. Por exemplo, quando fui professor, né, esse ano realmente não tenho dado aula devido às outras responsabilidades, mas eu me deparei com casos que são tocantes. Eu vou até falar de um aluno meu, Pedro, finalizar contando sobre ele, que acho que foi meu aluno mais desafiador. O Pedro ele tinha um quadro de hiperatividade e déficit de atenção. Ele fazia o acompanhamento psicossocial no projeto e era muito difícil a aula com o Pedro porque ele era muito elétrico, né? Então toda atividade para ele era muito chata. E foi um choque para mim, assim, porque foi a primeira vez que eu trabalhei com um aluno que tinha esse comportamento. É, mas, cara, eu tinha tudo que eu precisava. Eu tinha literalmente nas minhas mãos o jogo favorito do Pedro. Eu só precisava entender como é que eu ia trabalhar isso com ele. Então, quando eu entendi o que ele precisava, que era ser desafiado, que era às vezes jogar comigo e competir comigo, para talvez ele entender que houvesse espaço para evolução, era um aluno muito competitivo, eu vi que eu fui ganhando a atenção dele, ganhando o carinho dele, e ele começou a entender muito melhor a dinâmica das aulas e até mesmo a confraternizar com os colegas dele e estar imerso nas atividades da turma. Então, assim, é isso tudo. Eu acho que eu falei demais, já devo ter estourado meu tempo. É, agradeço pelo tempo de vocês. Acabou que não teve o quadro das ODS, mas acho que é importante citar. Todo mundo aqui comentou justamente sobre a ODS 10, que é uma das quais a gente participa ativamente. A gente também lida diretamente com a 4 e 5, e a 18 também não pode ficar de fora desse nosso quadro, de como a gente entende que a gente pode mudar o nosso espaço, sabe? Eu acho que a Diverse Games é literalmente muito sobre como uma ou duas pessoas entenderam que podiam usar alguma coisa para mudar algo. Acho que tudo que foi comentado aqui hoje, pelo menos que eu tive a oportunidade de ouvir, foram pessoas dando exemplos de como a força individual poderia mudar. E quando essa força individual tinha intenção de mudar, ela naturalmente é um imã, né? Ela atrai outras forças individuais. E assim a gente forma um coletivo. Então, eu acho que é isso que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Muito obrigado pelo tempo.